Meu nome é Douglas Henrique Vieira, sou aluno da Pós-Mate orientada pelo professor Neri Alves, e o nosso trabalho tem como título Caracterização elétrica de transistores usando ZNO como canal e MEL como dielétrico para eletrônica impressa. O nosso trabalho ele é motivado pela eletrônica sustentável, que visa a fabricação de dispositivos como transistor, utilizando materiais que sejam não tóxicos, biodegradáveis, com descarte ecológico. E a eletrônica comestível, por si só, já é uma abordagem sustentável porque ela usa materiais com base em alimentos. Como, por exemplo, esse supercapacitor, que é feito de queijo e de alga marinha, e surpreende em desempenho. No nosso trabalho, a gente propõe um transistor de óxido de zinco utilizando o mel como dielétrico de gate. Isso porque o mel é um material que tem uma alta capacitância, um baixo custo e tem uma boa estabilidade em ambiente. E resultados recentes na literatura, como o Switch Electronics, publicado na Advanced Materials, mostram que o mel realmente é um material promissor para esse tipo de aplicação. O nosso dispositivo foi fabricado sobre vidro, utilizando o eletrodo de Ito, ao qual foi depositada ZNO pela técnica de spray pirólise usando um precursor orgânico. Sobre o ZNO foi depositada uma gota de mel, que foi conectada com um gate de grafite 07 Faber-Castell. Gostaria de ressaltar que o ZNO é um material comestível, inclusive na literatura existe um sensor de pH com ZNO e ouro, que também é outro material comestível já usado inclusive na gastronomia. Antes da deposição do mel, avaliamos o perfil de corrente por tensão em varredura dupla dos filmes de ZNO sobre os contatos de Ito e observamos um comportamento ôhmico com corrente na ordem de 20 nA, resistência na ordem de megaohms e condutividade calculada utilizando constante de Cella em 1.2 × 10 a - 4 siemens por metro, o que coloca o ZNO na escala de semicondutor junto com o queijo numa reta de condutividade de materiais comestíveis. Nesse slide, apresento as curvas de saída do transistor utilizando o mel em comparação com o transistor que utiliza água como dielétrico. As curvas de saída são equivalentes e apresentam amplificação da corrente com baixos valores de tensão, o que pode ser atribuído à formação da dupla camada elétrica, o que na água é bem conhecido, podendo ter os íons OH- e H+, ou então devido à autoionização apresentar dupla camada elétrica devido aos íons OH- e H3O+. Já no mel, esse comportamento não é muito entendido, porque o mel ele possui mais de 200 substâncias identificadas, entre elas frutose, glucose, aminoácidos, enzimas, vitaminas, minerais, e podem ter, então, diversos ânions e cátions. Por exemplo, Na+, níquel 2+, entre outros. Já as curvas de transferência de corrente de fuga apresentam distinções entre água e mel. A começar, a esterese do mel é muito maior e pode indicar migração de íons das EDLs. E o transistor com água apresenta uma esterese no sentido horário, enquanto o transistor com mel apresenta uma esterese no sentido anti-horário. Através do parâmetro H, podemos identificar o quanto a corrente de fuga influencia na corrente do canal, medida no transistor, isso em porcentagem. Nota-se então que a água ela limita a corrente off do dispositivo, fazendo com que seja medida 100% fuga no canal. Isso faz com que o dispositivo com água tenha uma menor razão on-off quando comparado ao mel, que apresenta uma fuga menor. Nota-se também um deslocamento da tensão de threshold. Outros parâmetros calculados, como subthreshold swing e transcondutância, não apresentaram grandes diferenças. Logo após a curva de transferência, foi feita uma análise de espectroscopia de impedância no canal do transistor. O diagrama complexo mostra a presença de um semicírculo, o que indica que o ZNO pode ser representado por circuito RC,
E logo após, tem-se um aumento de impedância num ângulo próximo a 45, o que indica a migração de espécie iônica, o que seria interessante, pois o transistor passaria a ser um transistor eletroquímico. Vale ressaltar que resultados na literatura mostram que o mel pode ser usado para simular sinapses e, portanto, aplicados para sistemas neuromórficos. Em conclusão, o mel como dielétrico apresenta potencial para transistores com baixa fuga e com razão on-off otimizado, quando comparado aos transistores com água. Vale ressaltar que esse transistor pode ser usado como sensor de adulteração de mel por adição de água, uma vez que a mesma influencia sua fuga. Gostaria de agradecer à FAPESP, à CNPq, à CAPES, à Unesp, ao POSMAT e ao LADSER pelo suporte técnico e financeiro. Muito obrigado por assistir meu vídeo.